Obrigado a todos, bênçãos a todos, bênçãos. É assim que o mestre autografava os livros. Ele escrevia bênçãos, blessing em inglês, e autografava embaixo. Então, bênção a todos, que final desse ano e início de 2022 sejam repletos de paz, harmonia, com muita paz, proteção, prosperidade, por que não também, né? Então, no primeiro ano, as aulas do estudo da verdade da vida, nós fizemos direto, sem parar mesmo na semana do Natal, continuamos. Mas notamos que 45% mais ou menos das pessoas não puderam assistir porque foram viajar. E de um lado tentamos fazer com que as pessoas não perdessem as aulas, mas muitos perderam por causa da viagem que ocorreram, dessa viagem feita com a família. Então, dessa forma, passamos a seguir o seguinte esquema: as aulas iriam até a segunda semana de dezembro e retornando na terceira semana de janeiro. Então, da mesma forma, desta vez será assim. Então, nesse período, a partir do dia 15 de dezembro até 12 de janeiro, né, acompanhe nesse canal do YouTube podcast nome em inglês, que é um conteúdo de áudio. Então, enquanto os senhores estiverem fazendo alguma atividade, pode ligar o canal do YouTube, nesse mesmo canal, e assistirem ao som, ao áudio das palavras da verdade. Então, sempre o preletor vai falar nesse horário, ok? E assim poderemos estar conectados com Deus, ouvindo pelo áudio. Então, maiores informações, qualquer coisa que queiram saber, detalhes, poderão entrar no site da Seichonoye, mesmo sobre as programações da Sede Central. Entre no site da Seichonoye que os senhores encontrarão tudo o que desejarem, ok? Então, que Deus abençoe até o dia 19 de janeiro. Muito obrigado. Olá, seja bem-vindo ao podcast da Seichonoye. Fique com a gente. Uma das tristezas mais profundas vividas por nós é a perda de um ente querido. Quando aquela pessoa que sempre vimos sorrindo perto de nós, compartilhando os momentos da vida, parte, de repente, para um mundo onde não temos acesso, pode representar uma enorme tristeza, como se toda a nossa alma fosse junto. Essa situação gera muitas questões. Como compreender essa perda? Será que quando uma pessoa morre, vai para um lugar melhor? É possível voltar a ser feliz? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a preletora Yara Colombo. Eu sou o preletor Milton Sugar. Esperamos que esteja tudo super bem com vocês, com a sua família. Você está agora no SNI Cast, o nosso canal semanal de boas mensagens. Nós vamos iniciar aqui em nosso canal SNI Cast uma nova série de conversas sobre assuntos bem instigantes. Uma vez por mês, nós vamos conversar. Então acompanhe a gente, pode divulgar o nosso canal e em cada encontro nós vamos ter uma oportunidade de pensarmos um pouco mais sobre a nossa vida, tendo como base o ensinamento da Seichonoye. E olha, caro ouvinte, esse programa, eu vou dar bastidores aqui do nosso programa, ele é uma gravação piloto. Estamos aqui na expectativa que ele continue no ar. E para que ele continue, a gente conta com você, ouvinte, conforme disse a Yara. Compartilhe, divulgue para os seus amigos para que este programa tenha uma audiência significativa e a gente continue no ar. Mas bora lá, o assunto de hoje é como recomeçar a vida após ter perdido alguém pela Covid-19. Essa é uma grande questão para muitas pessoas, um assunto bem atual pela situação que estamos vivendo. Yara, como tem sido esse momento para você? Olha, pensando em Covid-19 especificamente,
na minha família, no meu circuito familiar, nós não tivemos nenhuma perda familiar. Nós tivemos sim pessoas que foram contaminadas aí pelo Covid-19 e tiveram que ser cuidadas e tudo mais, mas eram as pessoas, curiosamente, as pessoas mais jovens da família. Agora, eu também me solidarizo com essa questão da perda de um ente querido, não especificamente pela Covid, né, pela questão do Covid, mas quando meu pai partiu para o mundo espiritual, e aí isso é 2016, eu tive a minha experiência com relação a recomeçar a vida, depois de ter perdido alguém, sabe? Interessante. Já que nós entramos no assunto e você compartilhou essa experiência, você pode trazer essa experiência para o nosso ouvinte conhecê-la? Claro que sim. É uma questão muito particular, assim, pessoal, o como cada um lida com a partida para o mundo espiritual. Nós já estamos na Seichonoye, a gente entende aqui na Seichonoye que a vida não morre. A vida não morre é um conceito bem grande, né? A questão assim, mas como assim a vida não morre? Meu pai morreu, a vida morreu. E não é bem assim, né? Quando meu pai partiu para o mundo espiritual, meu pai já tinha uma patologia diagnosticada, a gente vinha fazendo as orações e conversando nunca no sentido da cura física, sabe? Mas no sentido da compreensão de que além do corpo físico há a verdade, há a vida, né? Isso é o que não morre. E então, quando meu pai partiu e eu fiquei sabendo, eu estava trabalhando, eu recebi a notícia, veja você, através do canal das redes sociais da minha família, eu vi as condolências. E quando eu cheguei no velório, eu tive que viajar para onde meu pai reside, e eu vi o corpo dele no velório, eu pus a mão no corpo do meu pai, Milton, e de repente eu senti algo duro e frio. E naquela hora, quase como se fosse um download na minha mente, sabe? Esse não é meu pai. Meu pai é quentinho. A memória que eu tenho do meu pai é de quentinho, acolhedor, muito cheio de amor. E naquela hora eu percebi que ali estava o corpo físico de meu pai, que executou uma música e a música dele acabou. E aí ele vai executar outra música, sabe? Então foi uma sensação muito boa. Inclusive eu conversando com as pessoas que estavam ali, eu falei, olha, o amor do meu pai vive no coração de todo mundo que conheceu o meu pai. Mas eu não vou falar para você que dali para frente foi fácil, eu já comecei as orações imediatamente, com tranquilidade, e nunca mais tive nenhuma lágrima, não foi nada disso, viu? Muito obrigado por compartilhar, né, essa experiência. Você citou na sua fala uma metáfora, né, que o mestre Masaharu Taniguchi coloca nas revelações divinas, na revelação, mais precisamente na revelação divina do retorno ao mundo espiritual, onde ele fala, né, na página 32, a isto os homens chamam de morte, mas a vida não morre. Isto equivale ao término de uma música executada pela vida, que então passa para uma outra execução musical. O conceito, então, de vida eterna e desta passagem para uma outra música é um momento que realmente nos conforta, né? Também, assim como você, felizmente não tive no meu círculo de amizades ou familiar, pessoas que partiram devido à Covid. Mas acredito que também me solidarizo, né, com as pessoas que o fazem, através dessas experiências que a gente pode trazer nesse programa, possam auxiliar e dar esse conforto espiritual para quem tenha vivido essa situação. Diferente da preletora Yara, não no quesito da partida para o mundo espiritual do seu pai, mas referente às idades, né, que você pode perceber que o dela foi um pouco mais recente, eu também tenho um pai que partiu para o mundo espiritual. E na minha situação foi quando eu tinha 5 anos de idade.
Então, a contribuição que eu gostaria de trazer, a contribuição que eu quero trazer, é pelo viés da compreensão dessa vida após a morte, ou da partida de um ente querido, no olhar de uma criança. Por ter 5 anos de idade, eu não compreendi muito bem essa passagem. E por várias vezes, nós vamos falar um pouquinho também sobre a questão do luto, né? Mas o meu luto, ele não se manifestou através do choro, através de tristeza. Que talvez naturalmente uma criança, ela é muito fácil, né, de expor os seus sentimentos, de colocar para fora todas as suas tristezas. Mas aí a gente precisa observar também que a criança, ela pode manifestar essa tristeza de outras maneiras. E foi o meu caso. No meu caso, ela se manifestou através de uma revolta pela vida, por que isso aconteceu comigo, e aí a gente está num ambiente escolar, vê os outros coleguinhas, né? O Dia dos Pais era muito triste para mim, porque isso me trazia mais revolta, ainda mais por conta de por que os outros têm pais e por que não me foi permitido ter o pai junto comigo, né? E eu transformei isso numa revolta bastante com relação à minha vida. E eu me punia bastante com relação a isso, né? No primeiro momento, a minha revolta principalmente foi com relação à minha mãe. Porque, olha, eu chegava ao ponto de dizer, Yara, para minha mãe, porque eu era muito, assim, próximo do meu pai. E eu dizia, minha mãe comentava, né? Falava assim, por que não foi você em vez dele, né? Olha só. Né? Então, veja o grau de revolta que eu tinha por essa situação. Mas a minha mãe, muito sabiamente, ela compreendeu muito bem essa minha dor e ela trazia utilizava bem a palavra com relação a mim. Compreendendo esse meu sofrimento, ela sempre trazia nos nossos diálogos a lembrança do meu pai, mas sempre falando bem do meu pai. Sempre falando bem e relembrando dos pontos felizes que ela tinha na sua relação com o meu pai. E trazia isso também para o meu contexto. Então, todas aquelas questões de uma criança de 5 anos ficavam bem vívidas na minha mente, e eu tenho até hoje memórias de eu vivenciando essa situação com meu pai, mas, ao mesmo tempo, relembradas pela minha mãe. Ou seja, ela compreendeu essa dor, né? E trazia essas lembranças bem vívidas para mim. E aí, eu fui entendendo cada vez mais, alimentando dentro de mim esse sentimento de gratidão e esta compreensão. E essa compreensão ainda fica maior ao entender que a vida é eterna e que ela é uma música elementar, né? E que nós iremos executar outras músicas mais elevadas ainda. E ela ressaltava, inclusive, a importância da oração. Nossa, sua mãe é uma mulher extraordinária, extraordinária. Já me apaixonei pela sua mãe aqui e pela grandeza, o gigantismo que ela tem aí de presença de espírito, de percepção. Porque num cenário como esse que a gente está vivendo, é muito trabalhoso para as pessoas agirem com essa sabedoria. Porque a gente liga a televisão, o assunto é numérico, é quantitativo, é vacina, é isso, é aquilo, e a gente é bombardeado por tantas informações, e aí ainda tem mais, né? Vou tomar vacina, não vou tomar vacina, vai fazer isso, não vou fazer aquilo. Tem tantos vieses aí, que agora a gente resolveu conversar sobre essa questão da nossa emoção, dos nossos sentimentos, né? Porque quando fica esse vazio, a lágrima vem solta. A sua lágrima veio em forma de agressividade. A minha lágrima vinha lágrima, Milton. Vinha lágrima mesmo. Eu estava andando na rua, dirigindo o carro a trabalho e a lágrima vinha e eu não sabia o que fazer. Mas você pode me perguntar, mas você já não era da Seichonoye? Eu era, sou e sempre vou ser. A grande questão é, nós temos o nosso tempo. O luto é um exercício, uma prática importante. É uma prática que não tem um prazo, assim,
Olha, são 10 dias, são 5 dias. O mestre Masaharu Taniguchi, no livro A Verdade da Vida, volume 36, ele fala desse viver natural e ele fala até do luto. E quando ele fala isso, ele fala, você precisa ter esse momento de passagem só que você não pode deixar isso se estender muito. Você precisa avançar. Por isso que uma figura como a sua mãe, com uma atitude como a sua mãe, ela é muito importante, mostrando para o filho os pontos positivos, mostrando o legado que o pai deixou, os importantes ensinamentos deixados pelo pai. Então, é muito importante que o amigo que nos acompanha aqui no nosso SNCast, que possa refletir sobre isso e não precisa sofrer no sentido de, mas eu não agi assim e agora? Tá tudo bem, o momento é sempre agora, daqui para frente, desse momento que você nos escuta, a mudança da sua forma de pensar, da sua generosidade, da sua empatia e do seu amor, né, para com o próximo e, sobretudo, para consigo próprio. A literatura da Seiichi no Ie, ela é muito rica, né, Yara? Você citou um livro da Seiichi no Ie, eu vou citar um outro livro que vai falar sobre o mesmo item, né? O mestre Seiichi Taniguchi, no livro O Amor Tudo Cura, na página 159, ele vai falar sobre essa questão do choro, né? Enquanto tiver lágrimas, pode chorar à vontade, mas depois seque as lágrimas e busque resolutamente a luz. A tristeza não existe para se ficar somente entristecido. É apenas um processo de desintegração para o surgimento de uma alegria intensa e mais elevada que provém de Deus. Yara, você citou então sobre esse processo de luto, dessa tristeza. Eu, enquanto criança, talvez era uma criança muito tímida. Talvez por isso eu tenha manifestado a minha tristeza através da revolta que eu citei. Você citou lágrimas, né? Mas você já é adulta, tem uma compreensão da Seiichi no Ie, tinha naquela época também, mas se sentia envergonhada ou de versar sobre essas lágrimas, porque aí para os amigos dirigentes, preletores e líderes da iluminação, às vezes a gente coloca um uniforme, né, de tem que ser forte, tem que ser, né, e não se permite até mesmo soltar essas lágrimas diante de uma situação como essa, né? E eu disse que a gente não teve a experiência de ter pessoas no nosso círculo que partiram pela Covid, mas deixou, acho que, corrigir, né? Pessoas próximas, assim, que estão no nosso dia a dia. Mas dentro do movimento a gente conheceu, né? Eu conheci, você conheceu também pessoas que partiram pela Covid. E a gente sente, sim, essa tristeza e muitas vezes eu deixei essas lágrimas correrem. O que você acrescenta aí no que eu acabei de dizer? Fato. Joguei uma bola quente aí, uma bola de fogo para você, né? Amigo, é assim mesmo, faz parte do diálogo a gente absorver e falar sobre essas questões na bola quente. Olha só, eu tinha um ambiente de trabalho que naquela ocasião não era um ambiente de trabalho Seiichi no Ie, diferente de hoje. Hoje eu sou funcionária da Seiichi no Ie do Brasil. Naquela época eu era professora, trabalhava numa escola. E eu dirigia 30 quilômetros para chegar nessa escola. Então, quando eu falo para você que a lágrima vinha nesses 30 quilômetros até eu chegar na porta da escola. Então, eu chegava na porta da escola com a cara inchada, muitas vezes, tá? Muitas vezes, eu chorava, e aí eu tinha que dar aula. Então, eu colocava um óculos, que eu nem precisava tanto assim, e aí eu ia para a sala de aula. Mas quando a gente vive o amor e a gente vive a Seiichi no Ie, a gente é transparente, né? Os alunos me olhavam e eles sabiam. Professora, precisa de alguma coisa? Professora, e eles já vinham me acolher. Meus amigos de trabalho vinham me acolher. E ali eu percebi que eu também tinha uma família, como a família Seiichi no Ie. Então, quando a gente é preletor e a gente pode sentir isso que você falou, será que se eu chorar aqui, eles vão falar,
Será que ela não está fazendo a oração para o antepassado? Será que ela não vinculou a tabuleta, né? Olha, você que nos acompanha aqui no canal, a vinculação de tabuleta é uma prática que a gente realiza quando um ente querido passa e nós fazemos oração na frente do oratório. Você pode ler mais sobre isso na literatura da Seiichi Onoye, Melhore Seu Destino Orando pelos Antepassados, que vai estar explicadinho. Você pode procurar também o nosso site, lá você vai encontrar respostas para esse detalhe. Mas voltando aqui, então eu ficava com medo, de certa forma, desse julgamento. O que eles vão falar? Se eu aparecer chorando, parece que eu não acredito que a vida é imortal. Eu acredito, sempre acreditei e vou acreditar sempre. Eu estou aqui como um instrumento de Deus para servir, assim como meu pai esteve para servir e serviu muito bem. A grande questão é que essa permissão que nós temos que nos dar de aprumar e ampliar, expandir a consciência, compreender as coisas de uma forma melhor e nos tornarmos seres humanos melhores a cada dia, ela precisa acontecer, porque senão a gente fica refém de velhos valores, julgamentos. E por outro lado também, olha, me ocorreu agora de falar uma coisa, às vezes a gente olha para o outro e por um amor que a gente tem, a gente quer ajudar e a gente fala, pô, mas você não está fazendo as orações num ato meio de acusatório ou de cobrança. Às vezes a pessoa não precisa ouvir isso, ela só precisa ser abraçada. Ela precisa de um abraço e graças a Deus eu recebi isso dos amigos da Seiichi Onoye, mas também entendo essa situação. É preciso que a gente realmente tenha esse espaço do ponto de vista emocional, porque a cura vem com o amor. O livro é esse, o amor tudo cura. Então a cura vem com o amor, e esse amor é o amor próprio, que é a manifestação da dignidade do Filho de Deus, e é o amor que se manifesta através da mente búdica, né? Da caridade infinita, da piedade infinita, da alegria infinita e da abnegação infinita, é o que a gente chama de mentes búdicas. Cara, em outras palavras, para resumir, empatia, tá? Empatia. A gente precisa ter empatia para com o próximo, amor para conosco e um passinho depois do outro, com muita oração, muita disciplina, que a coisa flui, apruma. Eu não sei se para você, que era criança, esse valor da oração ou as orações eram algo que aconteciam na sua casa. Era assim? Não. Na época, enquanto criança, isso não era muito presente na minha casa. Mas o meu pai, com a sua partida, ela despertou isso na minha família. Porque foi também nesse momento, com a partida do meu pai, que minha mãe também ficou sem prumo. E através disso ela foi buscar uma religião. E ao buscar uma religião, eu era pequeno, ela não podia sair de casa e me deixar em casa sozinho. Ela me carregava, então, em sua busca religiosa. Nesse momento eu conheci várias denominações religiosas e em determinado momento a gente chegou a Seiichi Onoye. E ao chegar a Seiichi Onoye, eu me encontrei assim como minha mãe me encontrou. A minha mãe continuou a seguir outras religiões, mas eu fiquei na Seiichi Onoye. E aí, a partir daí, então, do meu pai, né, que também nós começamos a construir esse ambiente religioso. E é justamente essa passagem do mestre Seiichi Taniguchi que a gente vai compreendendo ao praticar, ao realizar as orações, ao viver o religioso também, nós vamos encontrar esta alegria intensa mais elevada. E através disso que a minha mãe começou, então, a trazer essas memórias boas, sempre memórias boas no nosso ambiente com relação ao nosso pai, né? Então, meu bordão, hashtag fica a dica, traga sempre, né, na memória afetiva, né, na sua memória, na sua construção, esses pontos valiosos que a pessoa que partiu para o mundo espiritual deixou esse legado, né?
que isso vai trazer esta alegria intensa. E você vai reforçar ainda mais que é só uma despedida passageira. Se a vida é eterna, nós iremos nos reencontrar com certeza. E no caso da Yara, né, ela, quando reencontrar o seu pai, vai reencontrar também todos esses círculos, esses apoios que ela teve também, e apresentar para o seu pai no mundo espiritual, ainda que de lá ele já saiba, né? Mas aí nós iremos nos encontrar novamente, né? Então, caro ouvinte, não tenha vergonha, não tenha qualquer limitação com relação ao seu luto, ao chorar, né? A Yara compartilhou que ela até trocou de óculos, né? Mas acho que os alunos dela também, devido ao choro que ela tinha, acho que compraram óculos de mergulho, né? Para estar lá na sala Não de podia aula. faltar, tava faltando a piadinha do Milton, porque essa é a clássica. Olha, você sabe que eu nunca tive um óculos de mergulho, né? Eu só uso óculos de mergulho com meu sobrinho quando a gente brinca nas férias, embora agora nesse momento, por conta da situação de pandemia, está um pouco mais trabalhoso. Mas olha, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu estou pensando aqui nessa questão realmente Covid-19, muitas pessoas boas falecendo, e eu ouvi umas coisas assim do tipo, nossa, tanta gente ruim para morrer, tem morrido muita gente boa, e aí eu fico pensando, talvez o amigo que nos acompanhe, ele também pense, tantas pessoas boas que já partiram para o mundo espiritual agora, nessa situação, será um castigo de Deus? Será que eram espíritos baixos? Será que essas pessoas, mesmo sendo boazinhas aqui, elas não eram espíritos elevados? Será que Deus não tem misericórdia, não tem piedade e faz a gente ficar sofrendo? Então, será que a gente poderia falar um pouquinho sobre isso, talvez até para apaziguar um coração que está em dúvida com relação a esses aspectos? Vemos sim, na mesma revelação divina do retorno ao mundo espiritual, o mestre Masaharu Taniguchi, ele diz o seguinte, olha só: quem termina cedo esta vida é aquele que aprendeu rapidamente a música elementar. Quem termina cedo esta vida é aquele que aprendeu rapidamente a música elementar. Ou seja, para trazer este conforto, e meu pai também partiu cedo, né, para o mundo espiritual, isso me trazia bastante conforto, porque se nós estamos trazendo memórias afetivas muito boas dessas pessoas, significa que realmente esta pessoa, ela é um espírito elevado. Ela compreendeu rapidamente o processo que ela passou aqui no palco da vida, né? E por passar no palco da vida, ela continua atuando. Nós, para estarmos neste programa, nós estudamos um programa no canal do YouTube da Seicho no do Brasil, se inscreva lá no canal, uma palestra da preletora Maria Assunta, onde ela abordou um pouquinho sobre reflexões sobre o tema que nós estamos falando, né? E ela trouxe a metáfora, que ela trouxe a experiência do filho dela que partiu para o mundo espiritual e como ela superou essa perda. E ela trouxe a seguinte metáfora que eu achei interessante, né? Eu continuei no palco da vida, no palco de expressão da vida, mas o meu filho, ele agora atua nos bastidores, porque ele continua comigo, ele está interligado comigo, né? Então, mesmo que a pessoa tenha sofrido bastante, porque a Covid é bem rápida, né? E ela é bastante sofrida para a pessoa que está aqui no mundo terreno, partindo para essa música mais elevada. Às vezes a gente fica preocupado, como é que essa pessoa vai estar no mundo espiritual, né? Então, ela trazia este conforto através dos livros, do estudo dela, né? Que o filho continua bem a ponto de atuar agora nos bastidores. No livro Santuário Roso, Templo da Cura Divina, na página 64, o preletor Eduardo Nunes, ele cita a seguinte passagem, ó: em diversos livros, o mestre Masaharu Taniguchi explica que espíritos também pouco evoluídos normalmente passam para o mundo espiritual inconscientes, pois a providência divina misericordiosamente faz com que percam a consciência para poupar-lhes dos sofrimentos.
Ou seja, mesmo que a passagem seja sofrida, traumática, esse espírito misericordioso atua, perde a consciência e também vai para um plano elevado de maneira tranquila por força da misericórdia. Então, não fique preocupado da forma como foi a passagem também, e fique tranquilo com essas palavras de conforto da verdade, que vai auxiliar ainda mais a você trazer somente os bons momentos, o legado que a pessoa que partiu deixou aqui no plano fenomênico. A gente quer muito saber por que morreu, para onde vai, por que aconteceu, é muita pergunta. No prefácio do livro dos jovens, o professor Taniguchi fala que é para a gente não ficar querendo especular demasiadamente o mundo espiritual, que é para a gente deixar para aprender quando a gente chegar lá, viu, gente? Então, como a gente está aqui... Não fica querendo spoilers, né, Yara? Precisa spoiler. De spoiler, povo... não precisa. O povo gosta de spoiler, se bem que para filme, Netflix ou plataformas, eu adoro um spoilerzinho. Mas para isso eu não quero spoiler, não. O que eu quero é viver o agora, viver esse agora eterno e ser realmente um ser humano melhor a cada dia, uma filha melhor a cada dia, uma mãe melhor a cada dia, uma esposa melhor a cada dia. Eu vou realmente poder exteriorizar o infinito que há em mim. Então, se a pessoa está aqui nesse plano fenomênico, porque o mundo espiritual também é plano fenomênico, viu, gente? É um plano fenomênico espiritual. Nós estamos no plano fenomênico material. Se a gente está aqui nesse plano fenomênico material, é porque aqui ainda há algo muito importante para a gente fazer, algo muito importante para a gente aprender, para expandir a consciência, para ser mais útil às pessoas à nossa volta e expressar o nosso amor também aos nossos queridos amigos e familiares que já partiram para o plano espiritual através da oração. Se a gente está aqui, a gente precisa orar mais, manifestar mais amor e compreender que não tem uma folha que caia de uma árvore se não é a vontade de Deus. Então, a sabedoria de Deus rege a nossa vida, rege o nosso destino, e quando a gente se lança nos braços de Deus, nós realmente somos amparados pelo grandioso amor de Deus. Isso significa sermos amparados por amor infinito, piedade infinita, misericórdia infinita. Isso é espetacular de pensar, é grandioso de pensar. Então, quando nós estamos aqui em oração, dedicando, por exemplo, a um registro espiritual que é uma consagração do nome de um ente querido que já faleceu, e nós registramos o nome dele lá nesse registro espiritual, dedicando a ele oração, ou a família, nós dedicamos ao sobrenome da família essa oração, encaminhamos para a grande celebração espiritual realizada pela Seichanoye, que é a festividade do Santuário Roso. Nós estamos consagrando estas almas a Deus e tornando estas almas grandes apóstolos do movimento de iluminação da humanidade, movimento internacional de paz pela fé. Anjos protetores da difusão da palavra da verdade, e isso é também maravilhoso. Então, se você puder, amigo que nos acompanha aqui no canal SNI Cast, se você puder se informar mais no nosso site sni.org.br para saber o que é essa tal festividade do Santuário Roso, como funciona essa questão dos registros espirituais, da oração para os antepassados. Eu tenho certeza que vai trazer um conforto espiritual, e que talvez aquele desânimo por ter perdido um ente querido, talvez aquela falta de motivação por aquela pessoa que você sempre amou, que estava ali do seu ladinho, agora não está mais fisicamente com você, quando você faz a oração, faz também um registro espiritual, você vai sentir realmente grande alegria, e essa alegria espiritual, ela coloca a sua vida
no trilho de novo e devolve para você a grande, grande força que já é sua desde sempre, porque a gente foi criado perfeitinho, sabia, Milton? Com certeza, Yara. Você trouxe palavras bastante confortantes, acredito, para o nosso amigo ouvinte, com relação à oportunidade de oferecer oração a esses entes queridos que se foram. Porque no momento atual, e mais especificamente com relação à Covid-19, acredito que quem passou por essa situação não teve, por conta do alto risco de contágio, né, a oportunidade de acompanhar no hospital, igual fazer as visitas normalmente quando a gente faz, quando o ente querido adoece, né? Até mesmo na parte do velar esse ente querido, de ter todo esse processo de despedida. E quando a gente tem a oportunidade de compreender que através da oração nós estamos dedicando todo aquele amor represado que a gente não pôde fazer aqui nesse plano fenomênico, através da oração, nós podemos enviar essas vibrações positivas aí para esse ente querido que partiu, né? Então, não deixe realmente de realizar os registros espirituais, homenageando aí os seus entes queridos. Porque realmente, às vezes, essas práticas, elas nos reconfortam bastante, né? Porque nosso ouvinte, talvez que esteja nos ouvindo pela primeira vez, ou que está iniciando aí no conhecimento da Seitonoye através do SNI Cast, pode falar, nossa, mas vocês vivem no mundo da lua, porque como assim, né? A gente vai trazer essa alegria interna nesse processo de perda, nesse processo de ida do plano espiritual, né? Mas percebam nos nossos relatos aqui, tanto meu quanto da Yara, que nós sentimos sim essa perda, nós tivemos o nosso luto, mas hoje quando nós falamos, perceba na nossa fala, você pode até voltar aí o seu podcast, vai perceber na nossa fala, que quando nós falamos dos nossos pais, nós estamos falando com essa alegria genuína, porque através das nossas orações, através das práticas, nós compreendemos ainda mais esta vida eterna, esse próximo reencontro que nós teremos com os nossos entes queridos, né? Então, é isso muito reconfortante. Então, cara ouvinte, você pode sim, através das práticas, através da oração, estar mais próximo com relação aos aqueles que partiram para os entes queridos. Comumente, Yara, na Seitonoye, a gente tem a figura do apresentador, e o apresentador chama a gente para fazer alguma atividade no palco, né? Eu vou trazer uma experiência que é muito recorrente comigo, porque o meu pai, ele chamava-se Hiroshi, e o meu sobrenome é Hitoshi. E por ser um nome japonês, é comum o apresentador, e o Hiroshi é muito comum, né, na comunidade japonesa, ele anuncia eu como Milton Hiroshi. Aí no final da reunião ele vem todo envergonhadinho, né? Preletor, me desculpe, eu errei o seu nome, não vou mais cometer esse mesmo erro. Eu falo, calma, fique tranquilo. Toda vez que alguém erra o meu nome, eu sinto a presença do meu pai. E através do palco, desse palco da vida, né, eu sinto cada vez mais próximo dele. Então não fique tristes não com relação a isso, porque eu me sinto homenageado e sinto a presença do meu pai diariamente com relação às minhas atividades. Mas não que por isso devam me chamar de Hiroshi, tá? Hiroshi são as outras pessoas, esse é o meu pai. Mas isso acontece bastante. E olha só, né, como a gente fala com a alegria dos nossos pais. E esta alegria desses entes queridos que se foram, que a gente quer trazer para o ouvinte poder cada vez mais lembrar deles, falar deles e ainda a oportunidade de homenageá-los. Por isso que na Seitonoye chama de festividade, olha que legal, né? É uma grande celebração espiritual mesmo, e a gente precisa, na verdade, me ocorreu aqui uma coisa importante. Pode ser que o amigo que está nos acompanhando agora, ele não tenha tido nenhuma perda nesse momento, e na verdade o pai está lá, a mãe está lá, está tudo bem. Então, se você vive essa oportunidade e ainda tem um sentimentozinho
que está espinhudo aí no seu coração, aproveita que você está escutando a gente aqui agora, vai lá e dá um beijão na mãe, dá um abração na mãe, porque essa é uma grande oportunidade. Eu estava conversando com o Milton antes de nós iniciarmos aqui o nosso SNCast, e eu estava contando para ele que antes de meu pai passar para o mundo espiritual, eu tive a oportunidade de passar um mês com ele. Por conta de uma situação familiar, eu acabei ficando lá com os meus pais. Eles moram, né? Minha mãe ainda mora na cidade de Campo Grande. Aliás, mãe, se você estiver escutando aqui o nosso canal, um beijo. Mamãe também é preletora da Seitinoye, linda, minha mãe, maravilhosa, preletora Maria Aparecida Américo Colombo. E eu fui cuidar lá deles, minha mãe pediu uma ajuda e eu fui. E olha, Milton, eu te falei, eu tinha 44 anos naquela ocasião. E eu levei meu pai para cima e para baixo, dirigi com ele, fui para cartório, fui levar ele para ver as obras, porque ele construía casas. E, nossa senhora, foi impressionante, coisas que eu morando em São Paulo e ele lá, eu não podia fazer. Mas Deus me deu essa oportunidade de retribuir tudo que eu recebi aqui em vida. Então, aí eu cozinhei, fiz comidinhas gostosas. E aí meu pai falava, você tem a convenção dos jovens da Seitinoye, né, filha? Então vamos comprar uma roupa. E ele não podia sair na ocasião e ele falava, mãe, vai comprar uma roupa para Yara. E aí eu ia com a minha mãe, me diverti, comprando roupa, comprando sapato, e mostrava, desfilava para o meu pai, me sentia uma criança de novo. Às vezes a gente precisa disso. O amigo que nos acompanha, se puder agora, se tiver como fazer isso nesse momento, faça. Se seus pais já estão no plano espiritual, senta em silêncio e eleva seu pensamento e celebre em oração a gratidão à vida que você herdou dos seus pais. Então, seja a partida pela Covid-19 ou por qualquer outra patologia, porque nessa época de pandemia, nós tivemos muitas pessoas que também partiram para o mundo espiritual com outras doenças, e a gente vem aqui e fala que a doença não existe. A doença não existe mesmo, gente, porque o nosso corpo é só uma ferramenta. Nós somos mais do que o corpo, nós somos a vida eterna, indestrutível e imortal. Então, se a gente acredita que a gente é só o corpo, a gente está vendo menos do que a gente é. E talvez essa seja uma tendência do ser humano, achar que é menos do que é. E, na real, a gente é muito mais, e nós precisamos aceitar, essa acho que é uma palavra importante, aceitar a nossa natureza divina, aceitar essa nossa filiação do infinito para transbordar esse infinito através da manifestação do amor. Com certeza, Yara. E acredito que, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim devido ao tempo, mas conscientes desta natureza divina e para reforçar isso, você que está escutando o nosso SNCast, se identificou com esse conteúdo, ou se lembrou de alguém, quer saber mais da nossa literatura, ela pode te ajudar bastante, conforme as nossas hashtags ficam dicas aqui, que nós demos. Acesse aí sni.org.br, vou repetir, sni.org.br e mergulhe em nossa livraria virtual. Você vai encontrar o livro certo para você. Mas antes, nós também queremos sugerir uma prática para você, ouvinte, realizar até o nosso próximo programa. E nesse período, ao realizar a prática, compartilhe com a gente quais as impressões, quais os desafios para nós auxiliarmos aí na persistência, né, na perseverança da prática e acompanhar também como está sendo essas práticas que nós vamos passar. E hoje, a prática recomendada será feita pela Yara. Yara, qual será a missão aí do nosso ouvinte até o próximo podcast? Tem que ser assim, missão dada, missão cumprida, hein, gente? É isso. Nós vamos nos apoiar, então, no livro Minhas Orações, que é um livro que contém orações para várias situações da vida. E nesse livro a gente tem a oração para começar bem o dia. Então, a primeira coisa é ter uma postura bacana, tá? Liçãozinha agora, a missão agora é, quando acordou, vai abrindo os olhos,
tocou o despertador, já vai agradecendo, muito obrigado, vai abrindo os olhos, vai agradecendo, muito obrigado. Então vai agradecer a Deus, vai agradecer realmente por você ter esse corpo físico maravilhoso, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E aí quando você sentar, a primeira coisa que você vai mentalizar é o seguinte: hoje é o dia mais feliz de minha vida. Vou repetir também, hein? Hoje é o dia mais feliz de minha vida. E aí você vai fazer isso durante todo o dia, vai fazer as suas atividades profissionais. Hoje é o dia mais feliz de minha vida. Vai atender o telefone. Hoje é o dia mais feliz de minha vida. E é assim que deve ser. Vou contar uma coisa para você. Se tem uma coisa que eu aprendi com meu pai, é atender um telefone com boas palavras. Eu atendi assim, Milton: sou feliz, sou saudável, sou maravilhosa, todos os caminhos estão abertos para mim, benção Pai. Era assim que eu atendi o telefone. E hoje eu quero deixar o legado para o meu amigo que nos acompanha, você que está aqui no nosso canal, para você viver essa semana, essas próximas semanas, até o nosso próximo encontro. Hoje é o dia mais feliz de minha vida. É isso, Milton. Fácil ou difícil? Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Será que eu consegui? Tô achando que sim, hein? Tem que agora perseverar e colocar bastante fé aí nas palavras de oração, tá bom? Mais ainda, além de hoje ser o dia mais feliz da minha vida, com certeza os entes queridos que estão no mundo espiritual também estão dizendo que hoje é o dia mais feliz da vida deles, porque você, ouvinte, conheceu esta verdade e está agora radiante, feliz. E tudo o que as pessoas, os nossos amigos, querem dos amigos é que eles estejam sempre felizes e radiantes. É isso aí. Eu espero que a gente possa viver dias cheios de amor, dias realmente luminosos, sem nenhum tipo de tristeza. E por mais amor, muito amor nesse mundão de meu Deus. Eu sou a Yara Colombo. Eu sou o Milton Suga. E esse foi o nosso episódio de estreia da temporada especial do nosso SNI Cast. Muito obrigado por ter estado conosco. Tchau, Milton. Tchau, Yara. Em um novo ano, temos novas histórias para contar, novos presentes, novos despertares e novas oportunidades diárias de crescer, de aprender e de sorrir. A cada dia podemos ter um novo impulso para vencer, para amar e para encontrar em nós mesmos um novo recomeço todos os dias. O presente mais positivo de todos chegou para dar esse impulso ao nosso ano. Palavras de Luz 2022. Adquira em nossas associações locais e regionais. Saiba qual a mais próxima de você através do nosso portal www.sni.org.br. Muito obrigado!